Queridos amigos, uma boa noite a todos que aqui estão e aqueles que estão nas redes sociais nos acompanhando. Sintam-se abraçados e recebendo as nossas melhores vibrações, seja qual for o horário em que estiverem assistindo às nossas palestras. Vamos dar início a esse nosso encontro, com Jesus, que a gente faz todos os domingos nesse horário, e também às terças-feiras, às 15 horas, nós temos aqui a nossa reunião da tarde, Então, nós vamos dar aqui uns avisos antes da nossa prece, pedindo a colaboração das pessoas para a doação de sangue. Temos uma rifa que é vendida ali na entrada para nos ajudar a manter as necessidades aqui da casa. Temos DVDs também que ficam naquela mesinha ali fora que vocês podem levar para casa sem problema. Temos o nosso programa do rádio. E também temos aqui um pedido para o abrigo, para o laje, Porque depois desse problema todo, depois não, em meio a todo esse problema que a gente está passando, após 8 meses, tem seus primeiros casos de Covid-19 lá no laje. Sabemos da necessidade de ajudá-los sempre e agora mais do que nunca. A Predileta Pizza e Pasta, situada à Rua Augusto Spinelli, 124, Centro, vai ser um ponto de arrecadação de terça a sábado, das 17 às 22 horas. E com muita importância, e necessidade para o momento, estamos pedindo luvas de procedimento, quem puder colaborar, quem tiver, e puder colaborar com isso, avental TNT, álcool gel, álcool 70, máscaras descartáveis, material de higiene pessoal. E, se preferir fazer sua doação em espécie, segue a conta do laje. Banco Itaú, agência 6542, conta corrente 0863557, depois eu vou anotar ali, no cantinho ali do quadro e deixar ali. E o CNPJ também eu vou escrever ali para quem quiser fazer uma transferência. Quem puder nos ajudar, será muito bem-vindo. Mais alguma coisa, Rogério? Não? Tá certinho isso aí? É no Itaú mesmo, Então tá bom. É o mais prático, mais conhecido, Para mim, principalmente. Bem, então nós vamos fazer a nossa prece para dar início aqui ao estudo que Sandro preparou para hoje, que com certeza vai ser de grande valor para a nossa vida, para a nossa compreensão, principalmente do momento aí em que nós estamos vivendo. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, aqui estamos nesse encontro marcado contigo, suplicando a tua presença, na presença desses mensageiros, desses trabalhadores da sua seara, aqueles irmãos socorristas, médicos da dimensão espiritual, irmãos que fazem a transmissão do fluido magnético no nosso passe coletivo. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido e, iniciando esse encontro, suplicamos o socorro espiritual, a interferência dos amigos espirituais, para que a nossa reunião transcorra sob a proteção maior de ti.
Fique conosco, Senhor. Graças a Deus que assim seja. E com vocês, Sandro, falando sobre aceitação, né? Algo tão importante nesse momento aí que a gente está vivendo. Verdade. Boa noite a todos. Bom, como a Sueli falou do Laje ali, o Rogério comentou, né? Hoje foi um domingo, assim, para mim bastante surpreendente, especial. Eu não sei se a grande maioria sabe, os 3 primeiros domingos do mês é feita a campanha do quilo, né? O primeiro domingo, o segundo e o terceiro, né? Continua a campanha do quilo, do Laje, que eu comecei fazendo aqui, acredito que o Rogério também tenha começado aqui, né? Há muitos anos atrás. Hoje ela sai do fraternal. E nós, no primeiro domingo, nós tínhamos assim em torno de 42, 45 pessoas, voluntários, que saíam conosco. Hoje nós éramos 12. Então veja vocês, um número bastante reduzido, né? Quase um quarto. Mas mesmo assim nós fizemos 4 dos 8 setores. E eu digo que hoje foi um domingo especial, eu até comentei com o Rogério mais cedo no Laje, porque a quantidade de alimentos que nós arrecadamos nesses 4 setores foi como se nós tivéssemos feito os 8 setores. Então, para quem tem a fé ainda um pouco, né, cambaleante, né, apareça na campanha do quilo, porque a gente ali tem a comprovação de que a espiritualidade, ela direciona o serviço, o trabalho, as tarefas, a arrecadação, né, de acordo com aquilo que a gente tem de mão de obra para fazer, né? Isso é o que eu achei mais interessante, porque eu ainda comentei, eu falei, eu nunca fiz uma campanha, que o setor que nós fizemos foi o PRC, né? Eu nunca fiz uma campanha no PRC que a gente arrecadasse tanto, a van está cheia, lotada, né? Então vejam vocês, basta que a gente aceite aquilo que chega, né? Que a gente compreenda aquilo que nos é apresentado. É lógico que a gente acredita que as pessoas precisam se movimentar, precisam sair um pouco de casa. A gente estava conversando aqui até sobre isso, né, Sueli? A gente precisa superar o momento, porque o vírus não vai embora semana que vem, nem mês que vem, mas a gente precisa entender e aceitar a posição das outras pessoas, né? A partir do momento que a gente aceita, que a gente busca esse entendimento, as coisas se tornam mais simples e mais fáceis, né? Para fazer esse estudo de hoje, né, eu recebi uma sugestão e uma inspiração, digamos assim, né? Uma sugestão de uma pessoa e uma segunda pessoa, né, me inspirou a fazer o estudo. E, a princípio, né, eu tenho o costume de ler, para falar sobre algum tema, eu tenho o costume de ler, começar a ler sobre o tema, e depois eu separo o material, e aí eu vou dando uma garimpada, separando algumas coisas, já baseado no que eu li, né, para poder trazer o resumo de tudo o que foi lido, né. E eu confesso que eu senti extrema dificuldade para falar sobre o tema, né. Eu estava pensando no tema como se fosse para as pessoas a que havia me sugerido e a pessoa que havia me inspirado o tema. E aí, ontem, em certo momento, né, eu li uma frase no Evangelho que me despertou e eu falei, esse tema é para mim, né? Eu preciso do tema, eu preciso aceitar certas posturas, né? Aceitar certos posicionamentos de pessoas, né, do nosso convívio, que eu até o momento, né, questionava. Então, esse estudo não era para uma ou para outra. Eu comecei a me envolver melhor no estudo, no tema, quando eu aceitei, por incrível que pareça,
a palavra é exatamente essa, que o tema era para mim, para o meu entendimento. Então eu comecei a entender de forma melhor, né, aquilo que eu estava lendo, aonde eu deveria ir. Então a coisa fluiu de uma maneira mais tranquila. Então vejam vocês como é importante a gente buscar a aceitação, que é uma palavrinha tão curta, de tão fácil entendimento, mas tão difícil para todos nós. Aceitar o momento, aceitar um problema, aceitar uma morte, aceitar uma doença, aceitar uma queda, uma dificuldade financeira, aceitar o momento pelo qual estamos passando, né? Tantas divergências, tantas pessoas pensando diferente. Muitas vezes a gente não pode nem expor a nossa opinião contrária, porque as pessoas nos tomam como inimigos. Vejam o momento que estamos passando. Pensar diferente dos outros faz com que as pessoas pensem que somos inimigos. Vejam a dificuldade do momento e a dificuldade de aceitação. Aceitar que pensar diferente não me torna inimigo, apenas me torna diferente. É dessa maneira que nós precisamos pensar e aceitar a opinião dos outros. Aceitar a postura do próximo. Aceitar se a pessoa tem um pouco mais de receio, se sente um pouco mais insegura. Precisamos aceitar isso. E vejam que a espiritualidade dá um jeito, voltando à campanha do quilo, né, já que a Sueli iniciou falando do Laje, a espiritualidade dá um jeito de formatar com que o trabalho seja executado exatamente dentro da necessidade do Laje, da necessidade da tarefa. Então isso foi o que mais me chamou a atenção e eu fui para casa extremamente satisfeito, porque realmente foi um domingo bastante proveitoso, né? Então, para a gente iniciar, propriamente dito, né? Mas a gente falou de aceitação assim mesmo, tinha um pé de limão galego e um pé de tangerina em um quintal, né, de uma casa. E o pé de tangerina, ele sempre era visitado por todas as crianças da casa, na parte da manhã, depois da escola, o tempo inteiro. E no pé de limão galego tinha um limão galego que ficava indignado, porque todas as crianças só queriam saber do pé de tangerina. E aquele limão galego frustrado, irritado, porque as crianças iam o tempo todo ao pé de tangerina, se divertiam, riam, terminavam de brincar, ia lá, comia as tangerinas e tal, todo mundo feliz. E o limão galego isolado e triste. Um dia veio uma tempestade muito forte e jogou esse limão galego no pé de tangerina. E ele caiu do lado de uma tangerina amarelinha, gordinha, e ele, meio que assustadão, o limão galego olhou para o lado, viu aquela tangerina bonita, e ele ficou feliz. Ele falou, bom, agora eu vou me passar por uma tangerina. Já não sou mais um limão galego. E ali ele ficou. Escolheu ali algumas folhinhas e ficou do lado da tangerina. Um belo dia a cozinheira da casa veio, colheu algumas tangerinas e pegou o limão galego, que já estava amarelão, né? Não sei se todo mundo conhece aqui como é que é o limão galego, né? Ele já estava ficando meio velho, amarelão, e levou e botou na fruteira. Aquele limão galego do lado das tangerinas, e ninguém reconhecia que ele era um limão galego. Nisso veio a mais novinha da casa, pegou o limão galego, comeu o limão galego. E na primeira mordida, ela jogou o limão galego no lixo. Do lado lá do pó de café, do resto de comida. E esse foi o triste fim do limão galego, que não se aceitava como limão galego e queria ser uma tangerina. E acabou que esse limão galego morreu sem saber que a sua grande qualidade era curar várias doenças, né? Temperar uma salada,
Então vejam vocês a importância da aceitação. É uma história alegórica, mas que nos remete a grandes reflexões, que a gente não tem que tentar se colocar em outra posição, absolutamente. Basta seguirmos a nossa trajetória. Tudo aquilo que nos chega, tudo aquilo que nos assola, tudo aquilo que nos incomoda, todos os nossos problemas, todos os nossos percalços, na sua grande maioria, foram por nós escolhidos. Nós tivemos esta oportunidade. O grande problema é que quando a gente fala de aceitar, a gente toma aquilo como sendo um rebaixamento. Será que nós temos que aceitar todos os fatos que nos chegam? Será que nós temos que aceitar bondosamente uma doença, um problema familiar, uma crítica, uma dificuldade financeira, a quebra de um negócio, uma doença que nos assola? De que maneira temos nós que nos portar a tudo isso, a tudo que nos chega, de maneira calma, sem que isso nos afete, sem que isso afete a nossa trajetória, ou seja, piore a nossa situação. Aceitação é o início de tudo. Mas não é aceitar por aceitar, né? A gente vai aqui no capítulo 5, item 13, que foi o capítulo que nos inspirou a esse estudo. E aí Kardec diz o seguinte: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange sua visão da vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. Em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então vejam bem, depende muito do nosso posicionamento e da maneira como a gente recebe aquilo que nos chega, a oportunidade que nos chega. Não é a gente querer o sofrimento ou desejar o sofrimento, ou quando o sofrimento nos chega, a gente o aceita com resignação e deixa doer. Não, a gente o aceita sim. A gente entende que a gente precisa daquele sofrimento, daquele momento, seja ele qual for, seja ele a maneira que ele nos chega. O que nos cabe é aceitar de maneira resignada, mas não sentar e esperar que aquilo passe. Nós podemos continuar a lutar, nós podemos continuar buscando a solução. Porque lutar contra um problema, o que normalmente acontece? Quando nós sentimos raiva de um fato ou de uma pessoa, e a gente fica pensando no fato ou na pessoa, o que nos acontece? Quem tem problema de estômago, ataca aí azia, gastrite, tudo que tem no estômago. Quem tem problema de pressão alta, a pressão vai lá em cima. Aí o cara vai parar no hospital, o médico não consegue controlar a pressão, o cara tem um infarto, morre, vai lá no atestado, infarto agudo do miocárdio. E o cara morreu de quê? O cara morreu de raiva. Não conseguiu controlar aquilo que o afetava. Todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas são culpas nossas. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos chega. E quando ela vai embora, nós também fomos responsáveis pela ida. Então, se a gente abraça o sentimento que nos chega, o problema que nos chega, e fica remoendo aquilo, o nosso problema só aumenta. Se a gente não aceita aquilo que nos chega, aquilo só aumenta e nos traz cada vez mais dor, mais sofrimento e outros sofrimentos novos.
A oportunidade que temos quando os problemas nos chegam é aceitá-los e encontrar a solução. E pode ter certeza, a partir do momento que a gente aceita, a solução surge com mais facilidade. O grande problema é que a gente vai aceitar, a gente vai solucionar, e o que vai acontecer? Vai chegar outro. Faz parte da nossa condição. É assim na vida de todo mundo. Para quem tem empresa, firma, um negócio, né? É assim. Quem já está aposentado, se buscar na memória aí o seu trabalho antigo, como funcionava? Não era assim? Não era solução de problemas? Solucionando o problema, solucionando o problema. O período que estamos passando, a gente soluciona problema diariamente. Seja lá a tarefa que a gente faça. Uma simples ida ao mercado é a solução de um problema. Porque às vezes você chega lá, está tudo outro preço, mais caro, diferente. Você escolhe outra coisa, pensa em outra coisa. E por que essa condição? Porque nós habitamos um planeta de provas e expiações. Ontem eu ainda estava conversando com um amigo lá de Minas, que foi candidato a vereador, e perguntei ele como é que tinha sido e tal. Aí ele brincando ainda falou, não, o poder ainda, o dinheiro ainda, né, orquestrou aqui Minas, né? Ele é até um orador espírita também. Aí eu brinquei com ele, falei, ó, a gente está em regeneração, mas ainda não chegamos, né, no planeta de regeneração. É uma dificuldade imensa. E quando lá chegarmos, nós temos que rezar para nos mantermos aqui. Porque o planeta vai chegar. E nós estaremos preparados para o momento em que esse planeta chegar? Ficaremos nós aqui no planeta Terra? A gente iniciou essa semana um clube do livro, né? E aí a gente se encontra, né, pelo Zoom e a gente discute um livro. É passado um livro, um tema, né? E aí o Vantuil, que foi quem indicou o livro e a gente estudou e conversou sobre o livro, né? Ele falou uma coisa extremamente engraçada. Ele falou que a gente tem que pensar de uma maneira diferente a respeito do umbral. Porque às vezes ir por um umbral no momento em que nós estamos não é um fato tão ruim. E é uma coisa engraçada, porque se a gente parar para pensar, né, na condição do planeta passando, mudando de provas e expiações para regeneração, o planeta está em evolução, né? E a gente almeja e espera permanecer no planeta. Esse é o nosso desejo. A gente trabalha e entende, né, que precisamos permanecer no planeta. É um planeta agradável, que nos recebe muito bem, somos gratos e precisamos nos manter aqui. Imagine vocês, se a gente tem a opção ou de permanecer no planeta ou ir para um planeta mais atrasado. Qual seria a nossa opção? Sendo que a permanência nesse planeta terá obrigatoriamente uma passagenzinha pelo umbral. Talvez essa passagem pelo umbral não seja tão ruim, né? Então, é um fato estranho, mas que nos leva a algumas reflexões para que a gente possa ver e entender o nosso real estado evolutivo, né? Se estamos ou não capacitados a permanecer aqui, estamos ou não fazendo o exercício de mudança, estamos ou não fazendo esse exercício da aceitação. E aqui Kardec continua. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, ou seja, das coisas do mundo, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis ao corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias
de sua curta existência. Então Kardec nos alerta e nos traz um importante tema, que é aceitar a nossa condição. Só que aí, falando exclusivamente da palavra aceitação e desse termo, a gente coloca aqui, aceitar a vida que Deus te deu, aceitar como somos, aceitar familiares, conflitos, decepções, parentela, dificuldade financeira, desilusões, ingratidões contra nós, e tudo e todos. E a gente não pode se esquecer o seguinte: se a gente faz muito esforço para suportar outras pessoas, a gente não pode se esquecer que tem muita gente que faz um esforço enorme para suportar a gente. Então tem que haver reciprocidade. Nós precisamos entender e aceitar que, da mesma maneira que as pessoas nos incomodam, nós incomodamos as pessoas. Da mesma maneira que nós nos atrapalhamos, que nós atrapalhamos outras pessoas, as outras pessoas nos atrapalham, e nós precisamos de reciprocidade. Nós precisamos de entendimento, aceitação. Temos que concordar com tudo isso? Temos que aceitar tudo isso? Aceitar é o quê? Receber aquilo que nos é entregue. Não é isso? Então, eu aceito, eu tomo isso para mim. Mas eu posso pegar isso para mim, me sentar numa cadeira e simplesmente aguardar a solução do problema? Esse é o nosso posicionamento? É aprender com aquilo ali. A doutrina espírita nos ensina que a aceitação é o primeiro passo para a modificação. É o primeiro passo para iniciarmos uma mudança, uma reforma íntima. Sobre a análise e o prisma espiritual, quando nós sentimos pena de nós mesmos, nós geramos em nós e no próximo uma vida frustrada, rebelde. Nós nos tornamos pessoas ressentidas. Nós precisamos deixar de alimentar de que viver é difícil. Porque viver a vida não é difícil. A partir do momento que nós nascemos, nós reencarnamos, essa oportunidade que nos é dada, que nós a tomamos, que nós a planejamos, ela se inicia. Vejam vocês a bendita oportunidade que temos do conhecimento através da doutrina espírita, dos passos que podemos dar a partir desse momento, entendendo que precisamos aceitar para tornar a nossa vida mais simples. Inúmeros são os aspectos do nosso cotidiano que julgamos estar além da nossa capacidade de aceitação, e pelos quais reclamamos, brigamos e dos quais nos queixamos. Mas quando avaliamos todo o dispêndio de energia e frustração, o resultado é quase sempre o mesmo. Qual é o resultado de uma luta constante contra tudo aquilo que nos incomoda? De que não adianta lutar. De que o problema vai seguir. Ele vai continuar existindo. Um problema sem solução, solucionado está. Então é mais fácil abraçarmos, aceitarmos aquela condição e, com certeza absoluta, a solução irá aparecer. Mas, como eu disse, outros problemas surgirão, porque faz parte da condição do nosso planeta. Embora preferíssemos que algumas coisas fossem diferentes, e não há como negar essa preferência, a gente precisa, a gente admite reconhecer, e isso já é aceitação. A partir do momento que a gente reconhece um problema, que a gente reconhece que aquilo nos incomoda, e que não há uma solução prática para aquilo, nós já demos o primeiro passo para a aceitação, para a compreensão daquele fato. É ele, nesse momento, que recebe, mas com serenidade e sabedoria,
o que nos é ofertado pelas situações e pelas pessoas. Aceitar não significa tornar-se apático perante as situações que consideramos desagradáveis ou ser inconvenientes. Nós precisamos ajustar as nossas vidas. A aceitação é a prática da humildade, ou seja, o reconhecimento de que ainda temos muito o que aprender e crescer. Nela incluímos nós mesmos, como somos. Nela respeitaremos sempre nosso semelhante, qualquer que seja sua condição evolutiva, sua posição na sociedade, sua crença, sua cor, sua raça, seu sexo e a sua idade. É aquilo que a gente estava falando no início. Todos os problemas que estamos enfrentando no momento, não só devido ao Covid, porque outros problemas seguem. A fome segue, a sede segue, a crise social, pessoas que não têm saneamento básico, doenças, vírus, outros fatos, suicídio. O suicídio segue. Temos quase 1 milhão de pessoas esse ano que já morreram através do suicídio. É uma outra pandemia. 930 mil pessoas. Então é uma outra pandemia. Todos os problemas se seguem. E todos esses problemas, a grande maioria, são gerados pela falta de aceitação do problema, do fato. Se a gente pegar alguns casos de suicídio, por que a pessoa entra nessa linha do suicídio, ele pensa em se matar, às vezes pela perca de um emprego, perdeu um amor, um parente. São fatos que, entre aspas, não tem solução para aquela pessoa. A pessoa toma aquilo como um problema irremediável e ela não aceita. E a única solução que a pessoa vê, a única saída que a pessoa vê, por falta de fé, por achar que a morte acaba com tudo, é o suicídio. Se ela aceita o fato, se ela busca a resignação, o entendimento daquele acontecimento, com certeza absoluta, essa pessoa não teria esse viés. É lógico que existem suicídios com outros, pautados em outros motivos, mas eu estou dizendo exclusivamente pelo fato da aceitação do fato, a aceitação do problema. Caçando óculos aqui, não acho. Bom, a Terra, todos nós sabemos, é um planeta de provas e expiações. E nós estamos sujeitos a tudo isso que cerca o nosso planeta. Então, o planeta Terra, ele é de natureza física instável. Sujeito o quê? Fisicamente, inundações, tufões, secas, frio, calor, climas intensos, com o meio poluído por germes patogênicos, depósitos de detritos humanos, e tudo isso gera o quê? Uma poluição no ambiente. Tudo isso gera uma poluição no ar, através dos carros, e também, em consequência de todos esses problemas que assolam o nosso planeta, nós temos o quê? As epidemias. Se a gente pegar muitos livros aí que falam sobre epidemias, o próprio Kardec na Revista Espírita, se eu não me engano, 1862, ele fala sobre uma epidemia e a postura que eles tinham diante do fato, diante do problema. E Kardec deixa muito claro que aceitar o problema e buscar a solução é o mais certo e é o mais correto. Então vejam bem, aceitar o problema e buscar a solução. Essa é a nossa postura que temos que ter na nossa vida. Aceitação dos fatos. E nós temos uma extrema dificuldade em aceitar, porque a gente acha que aceitar é nos subjugarmos.
A gente toma isso como sendo algo pejorativo, como fraqueza. E aceitar não é fraqueza. É como mudar de opinião. Poucos têm a capacidade de aceitar um fato, mudar de opinião e seguir a trajetória. Porque a gente toma aquilo como sendo algo muito ruim. Bom, se eu fizer isso aí, eu vou estar dando um diploma de fraqueza. Eu vou estar me colocando inferior a outra pessoa. Ou aquele fato, ou aquele problema. E é uma postura extremamente negativa, porque quanto mais a gente pensa no problema, mais forte o problema fica. Analisem se não é assim. Quanto mais importância, quanto mais a gente valoriza o problema, maior ele será. Hoje o Rogério, a gente subindo para pegar a van, ele falou comigo, ele falou, aqui a gente tem que resolver um problema por dia. Falando do Laje, né? Se eu começar a pensar em tudo que me falam o tempo inteiro, como é que eu vou conseguir solucionar os problemas que aparecem? Né? Eu vou estar pensando o tempo inteiro no que fulano falou, no que ciclano falou, no que fulano falou. Então ele falou, não, deixa o problema chegar e a gente olha, encara ele de frente e resolve. Que postura é essa que ele teve? É uma postura de aceitação. Não é? É uma postura correta. Uma pessoa que administra 80 vovôs e vovós. Uma responsabilidade enorme. Vejam a postura que essas pessoas têm que ter. E aqui a gente tem o Rogério e tem o Roberto ali, que é o próximo presidente do Laje, né, que já foi eleito também. Então vejam, né, as pessoas assumem um cargo para cuidar de outras vidas. Imagina se essas pessoas não são pessoas resignadas. Pessoas que aceitam aquilo que chega de forma transparente. Entendendo que há necessidade, muitas vezes, de recuar, olhar de fora e aí sim, enfrentar. Mas você já aceitou o problema. Essa é a importância. É isso que a gente tem que entender. O fato de aceitarmos a situação, de não lutarmos contra ela, é o que vai nos trazer a vitória futura. E assim a nossa encarnação. O fato da gente aceitar que está num degrau evolutivo ainda abaixo, que precisamos nos melhorar, reconhecer as nossas fraquezas. Sabedores que nós ainda temos grandes defeitos. Se a oportunidade surgir, a gente não se garante. A riqueza, por exemplo. Por que grandes espíritos deixam por último a prova da riqueza? Vamos lá no Céu e Inferno dar uma lidinha. Muitos espíritos deixam por último e relatam que é uma prova dificílima de superar. Por quê? Porque o entorno das pessoas que tem uma capacidade financeira ou que tem uma posição muito elevada, existe uma bajulação enorme. E se o espírito não estiver convicto, se ele não estiver plantado realmente, sereno, equilibrado e preparado, ele não vence a prova. Ele se deixa levar por coisas pequenas, por deslizes pequenos. Então, o conhecimento de nós mesmos, nós temos que ser sabedores da nossa capacidade. Até onde eu posso ir? Até onde a minha força me leva? Que problemas eu sou capaz de suportar? Outra coisa que a gente tem que pensar, e muitas vezes a gente esquece,
Não que a gente esquece, mas a gente não reflete muito sobre isso. Muitas vezes a gente passa a nossa existência sem muitos problemas. E a gente acredita, como eu já conversei com muitas pessoas, a pessoa vê, não, eu não tenho esse tipo de problema, isso aí eu já superei, tal, eu estou em outra fase, em outro estágio. A pessoa às vezes acredita piamente de que ela não precisa mais e de que aqueles problemas menores, às vezes uma doençazinha ou uma queda financeira ou algo que possa perturbar, não vai chegar até ela. Por que que às vezes o problema não chega a nós em certos momentos? Vocês já pensaram sobre isso? É porque nós já passamos por isso? Ou é porque nós ainda não estamos preparados para suportar se aquele problema chegar? Quando a gente analisa, quando a gente vê na televisão uma mãe que perde um filho, a gente não fica abalado com o fato? Quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa e a gente para pensar, a gente fala, da onde essa pessoa tira força para suportar isso? Uma pessoa que perde tudo, casa, trabalho, documento, dignidade, tudo, nas grandes tragédias, como ocorreu aqui na nossa cidade, né, alguns anos atrás, como ocorre aí para fora, como a gente vê. E a gente vê a pessoa se reerguer. Eu conheço algumas aqui em Friburgo, acredito que a grande maioria aqui deva conhecer. E a gente para pensar e fala, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, como eu estaria? Como eu enfrentaria tudo isso? Teria eu capacidade, força para suportar, superar, entender, aceitar uma tragédia enorme como essa? Eu tenho um primo, né, que ele estava em casa no dia da tragédia, chegaram uns parentes de fora, ele foi dormir na sala, né? Ele foi dormir na sala e só sobrou ele na casa. Morreu todo mundo na casa. Os parentes que vieram visitar, todo mundo. Então você para pensar, imaginem se eu teria capacidade e força para suportar o que esse ser suportou. Então por que os problemas não nos assolam? Por que os problemas não nos chegam com tanta intensidade? Porque nós não precisamos dele ou porque nós ainda não temos a capacidade de suportar aquilo que está por vir? Porque o problema chega no momento em que nós precisamos dele. Por isso é importante a gente se preparar, a gente buscar esse entendimento. Por isso é importante a gente fazer a leitura do Evangelho e refletir sobre o que a gente lê. Não só fazer uma leitura, passar por cima, refletir nas entrelinhas sobre a importância do conhecimento que nós precisamos ter para suportar as vicissitudes da vida, os problemas que virão nos assolar. Porque nós os teremos. Não há como escapar. É como a gente falar da morte, né? Como a gente falou da outra vez sobre a morte. Não há como escapar. Agora a gente tem que estar preparado, porque são fatos que irão ocorrer na nossa vida. E a aceitação de todos eles, a maneira como nós vamos encarar o problema que nos chega, é que vai mostrar o nosso grau evolutivo. É que vai mostrar o degrau em que estamos. É que vai mostrar a importância que nós demos ao estudo, ao exemplo, à prática da caridade, ao entendimento da doutrina espírita. Vejam vocês a responsabilidade que nós temos, todos nós, única e simplesmente por conhecer o Espiritismo.
Porque nós já aceitamos. Nós já entendemos. Nós já sabemos como funciona. Então nós podemos hoje recuar? Não há como. A semente está plantada. Então não há como dizer, não, a partir de hoje eu não acredito mais na encarnação, na lei de causa e efeito, para mim não me interessa mais isso aí, não quero mais saber, está muito complicado, é muita responsabilidade, eu vou embora. Vai mudar o que na nossa existência? A semente está aí dentro. Então nós precisamos, nós temos a obrigação de aceitar aquilo que nos chega. E quando eu falo que nós temos, nós espíritas, porque nós temos na nossa mão um tesouro. Porque a doutrina espírita não coloca véu sobre nada, não nos proíbe de nada, não nos omite nada. Os fatos que não entendemos ainda, nós não entendemos pela nossa própria incapacidade de compreender. Não é porque Deus está omitindo um fato. É porque no degrau evolutivo, na nossa evolução, nós ainda não temos a capacidade de entendimento de certos fatos. É por isso que nós não o compreendemos. Mas a responsabilidade de aceitar aquilo que nos chega, nós o temos. E precisamos colocar em prática. Porque todos os problemas que nos chegam são de responsabilidade nossa. Nós os criamos. Então nós não temos em nenhum momento o direito de olhar para cima e falar, por que Deus? O que Deus tem a ver com isso? É Deus que nos manda os problemas? Absolutamente. Nós não temos que formatar Deus como sendo um ser sentado numa nuvem com o dedo apontando. Ih, você errou, você errou, você errou, você errou. Ah, você, eu vou te mandar um castigo. Não é assim que funciona. Deus criou as leis que regem o universo. Lá está escrito, se você fizer isso, acontece isso. Ponto. É como as leis humanas. Lógico que as leis de Deus são imutáveis, né? As leis humanas não. Mas na lei, no nosso Código Penal está escrito, se você matar, for pego em flagrante, 15, 20, 30 anos de detenção. Ponto. Você matou. A culpa é de quem? É do revólver? É da faca? É do cara que mandou você matar? A culpa é sua. O mesmo acontece com as leis divinas. Se nós erramos, não é Deus o culpado. A culpa é nossa. Deus só fez as leis. E a lei se cumpre. E ponto final. E quando chega a solução, o mérito é nosso. Igualmente. Porque também está na lei divina que assim que nós pagarmos aquele débito, assim que nós aprendermos, assim que aquele débito for quitado, nós dele estaremos livres. Só que nós somos extremamente rebeldes. Por isso que a aceitação é tão difícil. Quem tem problema renal? Eu tenho problema renal, você tem problema renal? Pois é, quem tem problema renal não pode comer grãos, não pode comer peixe, né? Não pode tomar muita coisa com cálcio, refrigerante, tem que beber muita água. Você bebe muita água? Eu também não bebo muita água. Aí me dá uma pedra, eu falo, meu Deus, o que Deus tem a ver com a minha pedra? E eu não entendi que eu preciso me cuidar. Então a gente tem essa triste mania, né, muitas vezes, de colocar a culpa em Deus dos fatos que nos assolam. A grande maioria das pessoas é assim. É como pedir perdão. Alguém fala, já pediu perdão a Deus? Para que pedir perdão a Deus?
Me respondam. Quando Gandhi foi perguntado o que ele fazia para perdoar as pessoas, e ele disse, eu não perdoo, que se surpreenderam, mas como você não perdoa? Gandhi falou, eu não perdoo porque eu não me ofendo. Será que a gente tem que pedir a Deus? Deus se ofende com a gente? Claro que não. Deus nos conhece. Ele sabe quem somos. Ele sabe que iremos errar. Porque faz parte da nossa trajetória. Alguns menos, outros mais. Uns aprendem mais rápido, outros mais lentamente. Alguns cometem faltas gravíssimas, outras faltas mais atenuadas. Então é esse entendimento, é essa aceitação que nós precisamos buscar, que nós precisamos entender. É a nossa necessidade. O momento em que vivemos, precisamos aceitá-lo. Mas aceitar o momento em que vivemos não quer dizer que a gente deva se enclausurar dentro de casa. A gente estava falando exatamente isso aqui. Porque esse enclausuramento ele vai trazer outras consequências. E muitas pessoas dependem de nós, da nossa tarefa, do nosso trabalho, do nosso apoio. Imagina se a administração do Laje, se o Rogério, Folha dela, se eles se ausentam do Laje por causa da pandemia. E lá não comparecem. O que seria da instituição? Dos mais de 80 vovôs e vovós que lá estão. Dos funcionários do Laje, porque o Laje tem funcionários que são pagos mensalmente. Então vejam a responsabilidade. Tem pessoas que não têm essa opção. E aí algumas recebem críticas, porque não pode ter uma postura diferente. O que nos falta? Aceitação. Entender a responsabilidade de cada um, o papel de cada um. Se alguém nos liga e nos pede uma ajuda, o que eu falo para a pessoa? Quando passar a pandemia, eu vou aí te ver? Então vejam que nós precisamos entender, respeitar, mas temos que colocar em ação a solução do problema. Nós temos que saber que aceitar não é ficar sentado numa cadeira esperando aquilo ali aparecer a solução, absolutamente. Eu aceito, mas eu continuo buscando a solução. Eu aceito que eu estou aqui com 4 hérnias na lombar, uma na cervical. Eu aceito tudo isso. Mas eu faço fisioterapia, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que dar uma olhadinha se não tem que fazer uma cirurgia. Está aceito, o problema está aceito. Mas eu tenho que buscar a solução dele, gradativamente. Eu não vou brigar contra ele. Se não tiver solução, ele é meu amigo. Se eu tenho uma doença sem solução, eu tenho que fazer dela minha companheira, minha mais fiel companheira. Porque senão eu vou viver o resto da minha vida em combate com a minha doença. Imagine o problema, outros problemas que eu irei arrumar para mim. Então é dessa maneira que nós precisamos nos comportar. Muitas coisas que a gente já estamos com o tempo aí já estourando, né? E eu gostaria de trazer aqui uma curta leitura, não vou ler tudo, tá? Mas é sobre o início da transformação, que é a aceitação. E é o seguinte, a primeira impressão que temos quando ouvimos ou pensamos em aceitar, seja uma pessoa, um fato ou uma circunstância, é de que estaremos nos submetendo ou nos subjulgando, desistindo de lutar, sendo fracos. De verdade, se quisermos modificar qualquer aspecto de nossa vida e de nós mesmos, devemos começar aceitando. Porque a partir do momento que a gente aceita, a gente começa a entender, compreender, saber que aquele fato nos traz algum conhecimento. É difícil aceitar uma perda material ou afetiva, uma dificuldade financeira, uma doença, uma humilhação, uma traição. Mas a aceitação é um ato de força interior, sabedoria e humildade,
pois existem inúmeras situações que não estão sob nosso controle. As pessoas são como são, dificilmente mudam. Isso é outra coisa que nós precisamos entender e aceitar. Nós não vamos mudar ninguém. Ponto final. Se a gente casa com a esperança de mudar o outro, ferrou. Porque a gente não vai mudar. Lá em casa eu como legume ao dente há 20 anos. Minha mulher adora legumes ao dente. E eu odeio legumes ao dente. Então, quer dizer, são fatos que a gente não muda. Entendeu? São fatos que a gente não muda. A gente não consegue mudar a outra pessoa. Fazer com que a pessoa seja da maneira que a gente queira que ela seja. Quem é que tem que mudar? Nós. Ponto final. A gente tem que mudar. E por que eu falo nós? Nós espíritas. Por quê? Porque, está aqui. Nós temos Kardec, que nos ensina, nos mostra, nos direciona. Ele mostra a estrada. Quem anda por ela somos nós. Então tem coisas que não adianta lutar. A gente vai passar a vida inteira lutando e a pessoa não vai mudar. Tem uma historinha que fala sobre isso, mas que infelizmente não dá tempo para a gente contar, tá? Então a aceitação é uma força que desconhecemos porque somos condicionados a lutar, a esbravejar, a brigar. Quando algo nos contraria, qual é a nossa primeira atitude? Lutar contra. Nós temos uma enorme dificuldade de aceitar. Agora, quando a gente fala aceitar, gente, não é para aceitar tudo, né? Tem uma história do Chico Xavier, essa eu acho que dá tempo, acho que eu posso contar, que é até engraçado, serve até para a gente finalizar, né? Chico Xavier um dia estava lá fazendo uma psicografia, aí entrou uma senhora, né? Pelo corredor, se dirigiu até ele, aí ele, pois não e tal, ele falou, seu Chico, eu tenho um problema, meu marido é alcoólatra, ele bebe dia sim, dia não, e todo dia que ele bebe, ele me bate. Aí, o Chico engoliu a seco, né? E falou, pensou, né? Ele falou, vou mandar ela largar o marido, né? Ela está casado há 30 anos e o cara bate nela quando bebe, vou mandar... Aí ele, quando ele ia falar, Emmanuel, o mentor dele, apareceu e falou, Chico, não dê a sua opinião. Deixa ela. Mas, pô, o marido bate nela e tal, tá... Não, deixa quieto e tal. Aí Chico virou para ela e falou, minha filha, aceite, né? Siga resignada. E aí ela foi embora. E aí o Chico deve ter discutido com o Emmanuel, né? Falou, pô, o cara bate nela todo dia, já está assim há 20, 30 anos. Pô, como é que a mulher vai sofrer desse jeito? Falou, Chico, deixa quieto. Passaram-se 30 dias, está o Chico lá, psicografando, quem entra? A mesma mulher. Aí o Chico olhou, se lembrou, aí falou, oi, tudo bem, tal, como é que está seu marido? Ela falou, morreu. E eu estou sentindo uma falta dele danada, seu Chico. Aí Emmanuel apareceu e falou, tá vendo, Chico? Se você manda ela largar o marido e o marido desencarna, imagina o trauma que tinha sido causado nessa senhora. E ela ainda disse que tá lá a história de Chico, quem quiser ler, né? Só pesquisar aí. Talvez eu tenha mudado alguma coisinha, que faz tempo que eu li essa história. Mas vejam vocês, né? A dificuldade que nós temos de aceitar as coisas e os fatos, né? Bom, chegou o nosso tempo. Muito obrigado. Tenham todos aí uma excelente noite, uma semana de muita paz.